Você crê que o Senhor tem uma palavra diretiva para o teu coração nesse momento? Vamos abrir a nossa Bíblia. 2 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: E amaldiçoando-o Simei, assim dizia: Sai, sai, homem de sangue e homem de Belial. E o versículo 8 vai nos dizer: O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho. Está agora na tua desgraça, porque é um homem de sangue. Em 2 Samuel, capítulo 16, versículo 5 em diante, nós podemos ver que Simei, ele começa a atacar a Davi. Ele começa a lançar palavras de maldição e até mesmo lança pedras contra Davi e os seus soldados. Davi, aquele rapaz que se tornou o rei de Israel, aquele que muitos conhecem como homem segundo o coração de Deus, um pequenino que derrubou um gigante através da força do Senhor, agora está passando por uma situação extremamente dolorosa. O seu próprio filho, Absalão, está tramando para tomar o trono do seu próprio pai. E em meio a toda essa guerra, toda essa situação, Simei se levanta contra a vida de Davi, lançando maldições, jogando pedras no rei e nos seus soldados. Simei estava ali falando coisas que não eram reais, porque se nós formos mergulhar na palavra do Senhor, nós iremos perceber que Davi, ele teve a oportunidade de ceifar a vida de Saul, mas em momento nenhum Davi se levantou contra a vida de Saul, porque ele reconheceu que ele não poderia se levantar contra o ungido do Senhor, e aquilo que era para ser dele iria chegar no tempo certo. Então eu quero te dizer que aquilo que Deus tem projetado para a sua vida vai acontecer quando for a hora do Senhor. Não queira pegar nada à força, porque aquilo que é para ser seu, quando você pega no momento errado, acaba se tornando uma maldição. E Davi, ele respeitou os processos de Deus, mesmo ele fazendo tudo certo. Naquela situação, Simei o acusa de coisas que Davi não fez. E quantos Simeis passam pela nossa vida? Pessoas que se acham no direito de lançar maldições, pessoas que lançam ofensas, que fazem julgamentos injustos, não conhecem a totalidade da história, mas estão sempre prontos para apontar. Não estavam ali, não presenciaram as suas renúncias, não presenciaram a sua lealdade, mas estão ali para poder te afrontar, te machucar, te ferir. E olha que interessante, como Davi era um homem totalmente equilibrado. Aqui nos mostra o porquê que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, a palavra também vai nos dizer que ele meditava na palavra do Senhor de dia e de noite. Ele tinha relacionamento com Deus. Não tem como uma pessoa ter relacionamento com Deus e não viver na verdade do Senhor. Não tem como a pessoa ter relacionamento com Deus e não ser cheio do amor que vem do alto, da presença que vem do Senhor. O amor que vem de Deus, ele lança fora toda a injustiça, mas ele traz sobre si a verdade, a bondade. O amor que vem de Deus, ele busca corrigir para que o Espírito Santo venha nos conduzir ao caminho do arrependimento. Não é para condenar, não é para ferir, não é nada disso. O amor que vem de Deus, ele vem com uma função pedagógica a nos conduzir ao caminho que nós devemos verdadeiramente trilhar. Enquanto Abissai queria destruir a vida de Simei, porque ele achou que aquilo era uma afronta, olha o que Davi diz no versículo 12. Porventura o Senhor olhará para a minha miséria e o Senhor me pagará com bem a maldição deste dia. Então o que Davi entendeu? Que toda palavra que foi lançada contra a vida dele de maldição para trazer destruição, o Senhor transformaria em bênçãos. E é isso que nós precisamos pedir a Deus: Senhor, gera em mim
Gera no meu coração, na minha alma, no meu espírito, um coração que vai entender que toda palavra de ofensa e de maldição o Senhor transformará em bênção sobre a minha vida. Porque existem muitos cimês por aí lançando pedras, lançando maldições, falando coisas ao teu respeito que não são reais, pessoas que nem te conhecem direito, mas que se acham no direito de julgar a tua vida. Então, Davi, ele nos ensina algo poderoso, inteligência emocional. Davi, ele era um homem que tinha uma paz de espírito excepcional. Porque se fosse outro, nessa situação que ele estava vivendo ali de angústia, ele já estava vivendo um momento doloroso, que era ver o seu próprio filho se levantar contra ele. E toda aquela guerra, tudo aquilo poderia ter gerado nele um desequilíbrio e ele poderia ter feito uma besteira com a vida de Simei. Mas ele deixa para lá. Enquanto Abissai queria destruir a vida de Simei, Davi decidiu poupar. Então, será que Deus pode permitir que situações aconteçam na sua vida para que você venha ser alguém que vai poupar a vida de outras pessoas? Para que você seja alguém que vai olhar e dizer, não, deixa para lá, vamos entregar nas mãos de Deus. E o Senhor transformará em bênçãos a maldição que foi lançada contra a minha vida neste dia. Eu posso colocar minha confiança em Deus e eu não serei abalado, porque os céus se abrirão e coisas extraordinárias eu vou viver. Davi, ele estava focado no propósito que Deus tinha para a vida dele. Davi, ele estava tão verdadeiramente entregue à vontade do Senhor que ele se submete a Deus em espírito e em verdade. E ele não teme as afrontas do inimigo, porque Davi sabia quem ele realmente era. É por isso que nós precisamos ler o Salmo 139. E existe uma parte do Salmo 139 que é muito importante, que diz assim: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim caminho mau e me conduz ao caminho do arrependimento. Existem coisas que precisam mudar, mas quem vai te mostrar é Deus. Não permita que palavras de pessoas que nem te conhecem, nem sabem quem você é, venham denegrir e atacar a tua alma e o teu espírito. Não permita que a tua identidade venha a ser deturpada. Mas peça hoje para Deus, Senhor, me mostra. Se eu estou errando, me conduz ao caminho que eu devo andar. Mas se isso é uma crítica que não tem fundamento nenhum, como aquela crítica que Simei estava levantando contra a vida de Davi, se isso é algo mentiroso, astúcia do inimigo para tentar me tirar do lugar que eu devo verdadeiramente estar, então abre hoje, Senhor, os meus olhos e que eu possa ter um coração verdadeiramente entregue a Ti, para que eu possa compreender que o Senhor transformará em bênçãos tudo aquilo que foi lançado para tentar me destruir, para tentar acabar com os Teus planos na minha vida, porque aquilo que o Senhor tem para a sua vida vai acontecer em nome de Jesus. Não temas as afrontas do inimigo, não temas as duras ciladas do Satanás, mas peça para Deus hoje, Senhor, renova em mim um espírito forte e inabalável. Renova em mim, Senhor, a Tua força e me ajuda a vencer com fé, com coragem, com ousadia, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A Tua luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados e potestades do mal, nas regiões celestiais. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa falar poderosamente ao teu coração.